O trabalho de terreno com observação participante, como vocês sabem, é um aspecto que absolutamente central no desenvolvimento da antropologia moderna, ok? E portanto, sem o trabalho de terreno com observação participante, provavelmente nós não teríamos a antropologia tal qual como nós a vamos reconhecer no século XX. Portanto, é um aspecto absolutamente crucial para percebermos o que foi a antropologia modernista, em particular a antropologia que se afirmou através no caso europeu, na antropologia social britânica, evidentemente com a figura do Bronislaw Malinowski, e no caso da antropologia cultural americana, ah, com, ah, com a figura do Franz Boas. E, portanto, ambos estes antropólogos, curiosamente, Franz Boas primeiro, diga-se de passagem, muito antes até de Malinowski, já na década de 80 do século XIX, fez trabalho de terreno entre os Inuit, entre os esquimós e Inuit, quando os esquimós eram figuras quase lendárias. Na Europa, em particular, havia quem dissesse que os esquimós não existiam. Os esquimós eram como marcianos, ou como unicórnios, ou criaturas absolutamente fabulosas, e, portanto, é curioso termos um Franz Boas muito jovem, pouco mais velho do que a maior parte de vocês, a partir para o Canadá setentrional e a fazer trabalho de terreno com os Inuit. E essa experiência do trabalho terreno, quando nós pensamos em figuras, nos mitos fundadores da antropologia e nas figuras apicais, que são o Franz Boas na América e o Malinowski na Europa, essas figuras têm uma dimensão quase heroica, não é? Vão de facto marcar profundamente a história da antropologia no século XX, no sentido em que a antropologia se afirma como um trabalho que é um trabalho fundamentalmente empírico, ou seja, a ideia de que há uma espécie de suspeita em relação à biblioteca. Portanto, a antropologia ergue-se como uma espécie de trabalho que implementa no seu empirismo radical até, implementa uma espécie de suspeita em relação à biblioteca, ok? A ideia de que tudo aquilo que se pode dizer acerca de, imagine-se, os japoneses, não nos convence, não devemos colocar sob suspeita e sob reserva, se não formos, de facto, se não partirmos para o Japão e estudarmos os japoneses. E quem diz os japoneses diz os trobriandeses do Malinowski ou os esquimós do Franz Boas, não é? Pronto, basicamente isto faz parte da mitografia da antropologia também, não é? Ninguém, por exemplo, um aspecto que é absolutamente crucial aqui é percebermos que desde aí, em particular até muito tarde no século XX, era muito difícil alguém que não tivesse feito trabalho de terreno com observação participante ser reconhecido como um antropólogo. Portanto, os antropólogos, mesmo que odiassem o trabalho de terreno com observação participante, mesmo que as experiências de trabalho de terreno com observação participante tivessem sido um fracasso absoluto, como foram muitas, aliás, não é? Basta lembrar o Radcliffe Brown, que é o arquirrival do Malinowski no século XX, que era ao que parece foi um péssimo etnógrafo, não é? Era sobretudo um antropólogo com uma declinação muito particular por modelos teóricos e um grande arquiteto de modelos teóricos na antropologia, mas de facto foi um péssimo etnógrafo, ao contrário do Malinowski, em grande medida. E, portanto, mas quem não fizesse trabalho de terreno era altamente desconsiderado pelos seus colegas, que achavam que, de facto, quem não fizesse trabalho de terreno não podia ser antropólogo. Okay? Era uma experiência que tem um elemento iniciático também. Portanto, a ideia é como entrar na Universidade de Coimbra e não passar pela praxe, ou outra coisa qualquer desse género. Okay? Portanto, há um elemento iniciático profundamente irracional até, que releva também de uma ideia que é uma ideia muito importante, faz parte digamos que do subtexto ou das ideias tácitas
da ciência no século XX, em particular da ciência antropológica no século XX, que é uma certa ideia de metafísica da presença. Portanto, a ideia de que se nós não estivermos ali naquele lugar, não podemos falar sobre ele, ok? Pronto, e isto tem limites muito marcados, ok? Tem grandes limites. E há contra-exemplos muito irónicos, curiosamente. Um dos mais extraordinários e um dos mais interessantes, penso eu, um trabalho, por exemplo, falei há pouco do Japão, há um trabalho da Ruth Benedict, um livro muito importante da Ruth Benedict, que se chama Chrysanthemum and the Sword, portanto, o Crisântemo e a Espada, e que é um livro sobre a cultura japonesa. E, curiosamente, esse livro foi encomendado, o governo americano encomendou esse livro, de alguma forma pediu uma espécie de relatório sobre a cultura americana no pós-guerra, nos anos logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, e pediu esse texto a um grande antropólogo americano, e foi ter com a Ruth Benedict e pediu para ela escrever um relatório. E ela curiosamente escreve o Crisântemo e a Espada, mas ela não fez trabalho de terreno sobre o Japão, não esteve no Japão e não sabia japonês. Portanto, escreve um livro absolutamente admirável que se chama justamente O Crisântemo e a Espada, e curiosamente esse livro que parte de um relatório científico. Curiosamente, esse livro está na base, por exemplo, de uma decisão política muito importante para o Japão do pós-guerra, que é a não destituição do imperador, ok? Através do que, no fundo, aquilo que o poder político leu nesse livro, permitiu justamente ao poder político americano não destituir, perceber qual era o lugar simbólico e a importância que o imperador tinha na coesão nacional, e, portanto, não destituiu, como alguns pensaram, não destituiu o imperador. E, portanto, é curioso. E esse livro, o mais interessante então desse livro ainda é o facto do livro ser apropriado pela própria cultura japonesa, ok? O livro foi apropriado pela própria cultura japonesa e os japoneses idolatram o livro, curiosamente, ok? A cultura japonesa idolatra o Crisântemo e a Espada, reeditam-no habitualmente, é um clássico sobre a cultura japonesa que os japoneses leem, revêem-se naquele livro. Okay? Revisitam o livro e revêem-se permanentemente naquele livro. Tanto assim que, por exemplo, a edição que eu tenho, uma edição em língua inglesa, não em japonês, mas a edição em língua inglesa, mas a edição foi publicada por uma editora japonesa, curiosamente. Portanto, os japoneses revêem-se no livro, acho que é considerado pela própria cultura japonesa, pelos próprios japoneses, um livro absolutamente decisivo para se perceber o que é, uma porta de entrada para se perceber o que é a cultura japonesa. E, curiosamente, a Ruth Benedict não esteve no Japão, portanto, não fez no trabalho de terreno com observação participante sobre o Japão. Portanto, é um livro que, curiosamente, tem esse efeito cultural relevante e é um grande clássico da história da antropologia.